Você já parou para pensar qual perfil financeiro você tem? Olha só, tem o devedor, poupador e o investidor. Hoje vamos focar e vamos falar um pouco desses três perfis. Vamos falar um pouco se esses perfis têm benefícios, se têm consequências e qual desses perfis é o ideal para você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo? Olha só, vou começar com esse dia aqui falando já um pouco do benefício, consequência e um pouco de reflexão de cada perfil, tá bom? Então vamos começar com o devedor. O devedor é aquele perfil que sempre está no vermelho. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece um que sempre está no vermelho. Essa pessoa sempre prioriza, por exemplo, o consumo imediato, também prefere prazeres da vida, também prazeres imediatos, preferem comprar aquilo que deseja sempre no cartão, ou seja, não tem aquela paciência de esperar guardar para não, eles preferem pagar para ter rápido, né? E, por exemplo, eles compram o que quer, parcela e muitas vezes até faz parcelamento do parcelamento. E eu tenho o perfil do poupador, né? O perfil do poupador é aquela pessoa que tem a disciplina para guardar dinheiro, não tem nenhum problema de guardar dinheiro, tá? Sempre busca, prefere de fato a tranquilidade de ter o dinheiro ali, ou seja, o dinheiro parado. Esse perfil normalmente não busca o crescimento financeiro. Um exemplo, essa pessoa sempre vai guardar o dinheiro no cofrinho, debaixo do colchão ou na poupança, mesmo sabendo que o rendimento é mínimo ou zero. Então, o investidor, né? O investidor coloca sempre o dinheiro para trabalhar para ele, investindo, por exemplo, em ativos, enfim, para que o dinheiro sempre gere mais dinheiro com o tempo, né? Investe em ações, imóveis ou outros tipos de investimentos. Agora, qual é o benefício, por exemplo, de uma pessoa devedor, de um perfil devedor? Normalmente o devedor, ele desfruta muito a vida. Eu tenho minha irmã, eu acredito que minha irmã ainda está nesse perfil, sim, ainda, por quê? Porque as pessoas se envolvem, né? Eu, por exemplo, vou falar pra vocês qual era o meu perfil e eu me desenvolvi. Tem fotos na praia, viaja muito, tem muita experiência. Esse é um benefício, né? E também tem acessos a serviços rápido, coisas rápidas, porque eles pensam de maneira muito rápida, não tem paciência. Então acaba desfrutando um pouco disso, né? A consequência desse perfil é dívidas, juros altos e muitas vezes acabam alimentando, nutrindo esse perfil e acaba entrando no ciclo vicioso, né? E isso acaba impedindo a liberdade financeira. Esse perfil pode até sentir essa sensação de bem-estar, mas no longo prazo a qualidade de vida desse perfil pode ser comprometida. Agora, qual é o benefício de ser poupador? Tem a segurança financeira para emergências, passa por menos risco, ou quando vai enfrentar algum tipo de situação desconfortável, consegue passar por essa situação desagradável de uma maneira mais tranquila, tem um pouco mais de tranquilidade financeira, mental, e claro, esse perfil tem o controle sobre o dinheiro. Agora, qual a reflexão do perfil de poupador? Que sim, esse perfil pode ser seguro, porém a zona de conforto do qual esse perfil sempre está pode sim impedir o crescimento financeiro. Agora, o perfil, qual é o benefício do investidor? É o potencial crescimento da liberdade financeira em longo prazo. E a consequência desse perfil é que sim, esse perfil também sofre perdas, tá? E também vive momentos de incerteza, especialmente quando faz investimento de longo prazo. E qual a reflexão desse perfil do investidor, né? Esse perfil busca um equilíbrio, né? Entre o retorno e o risco, sempre visando uma vida de mais oportunidades. Agora, Thiago, qual é o seu perfil? Qual é o seu perfil hoje e qual era o seu perfil? Porque eu me desenvolvi, tá? Então, assim, qual é a minha opinião referente a esses três perfis? Que, pra mim, é um ponto de partida. Provavelmente um vai... Isso seria genial, né? Imagine você já nascendo já no ponto 3, que é o perfil do investidor. Estaria de maravilhoso, porque esse deveria ser o foco, tá? Claro, e fica claro e evidente que o perfil um, que seria o perfil do devedor, não é algo interessante. Até porque muitos estão aqui no YouTube procurando justamente sair desse perfil, procurando conteúdos, etc. Ah, o meu perfil, que eu tenho por natureza, é do poupador, tá? E isso, gente, vem desde criança, tá? E é muito engraçado porque é fácil você desenvolver, ser um devedor. Mas como que uma pessoa se transforma em um poupador, né? Quanto mais criança. Sim, pessoal, eu era uma criança de 8 anos de idade que emprestava dinheiro para minha mãe, tá? Agora eu vou falar um pouco como que isso aconteceu. Por exemplo, o meu pai,
Ele não era uma pessoa, por exemplo, assim, que gostava. Ele nunca dirigiu na vida. Ele nunca teve interesse de dirigir. Nunca teve essa fascinação. Normalmente, eu acho que o único gosto que meu pai tinha, assim, de homem, assim, promédio, é o futebol, sabe? E e eu nunca gostei de futebol. Então, assim, a gente não tinha conexão, por exemplo, nesse tema de futebol. E também não tinha como a gente falar de carro e essas coisas, porque eu não gostava. Meu pai também nunca gostou. Meu pai também não tinha interesse. E ele nunca foi esse pai que, ah, eu vou te dar um carrinho de presente. O meu pai, pra mim, de presente, ele me dava bicicleta. Ele dava pra mim coisas de vôlei. Era diferente, né? A maneira dele lidar comigo. Então, assim, esses gostos muito de homem, assim, que a gente nunca teve essa interação. Mas o meu pai, por alguma razão, ele gostava muito de tema de dinheiro. Só que não era dinheiro, assim, de investimento e nem nada disso. Era referente às próprias moedas mesmo. Então, quando chegava uma moeda nova que girava, meu pai sempre falava comigo, você viu a nova moeda? E eu falava, qual moeda? Ele falava, nova moeda de R$ 1. Aí ele me mostrava a moeda. Aí eu criança, né? Falava, nossa, moeda de ouro. E aí, aí a gente e esse passou a ser o nosso tema. Sobre as moedas, sabe? E aí, sempre quando tinha uma moeda nova, meu pai, ele dava pra mim, ele falava, pai, me dá uma moeda nova. Aí ele me dava uma moeda. Então, assim, e quando ele me dava uma moeda, não era toma o dinheiro. Era como se fosse um objeto mesmo de colecionar. E eu guardava como se fosse uma moeda de colecionar. Eu não guardava o dinheiro, sabe? E aí começou a vir notas novas, a de R$ 2, aqui não sei o quê. E ele começou a me dar essas notas novas, moedas novas, e eu guardava e eu gostava de ter muito. E aí eu fui guardando as moedas novas. Naquela época a gente comprava perfume na Avon, acho que quem é dos 90 vai saber, que vinha na lata. Pronto, essa lata era meu cofrinho. E aí eu guardava tudo, as moedas novas, as notas novas, né? E aquilo ia se acumulando e eu comecei a gostar de ver aquilo se acumular, pessoal. E aí o meu pai, quando ia visitar a gente, além das moedas novas, meu pai ele dava pra gente uma mesadinha. Pra mim e pra minha irmã. E a minha irmã era desse perfil de fazer dívida, de gastar e de coisas rápidas, imediatas. Ela é assim com dinheiro e com comida. Meu pai dava até bolachas assim, ela acabava em 2 minutos. E eu guardava as minhas bolachas até o próximo fim de semana que meu pai chegava. Eu conseguia fazer esse negócio. E é a mesma dinâmica que hoje eu aplico no dinheiro. E aí, e é isso, então eu guardava lá na minha latinha. E o que acontecia? Muitas vezes a minha mãe sabia que eu tinha aquela latinha. O meu pai pegava e falava assim: olha, empresta aí pra sua mãe, que minha mãe precisava comprar arroz, né? Que aí quando eu chegar aí, no próximo sábado, eu te devolvo esse dinheiro e ainda te dou mais tanto. Ou seja, meu pai ele meio que começou a me dar juros. E eu nem sabia aquilo, mas na minha cabeça o que eu entendia como criança? Eu vou ter mais. E o que, quando eu falava ter mais, não era mais dinheiro, era mais objeto colecionador que fazia volume dentro da minha latinha, sabe? Eu gostava tanto de ver esse volume, pessoal, pra você ver que não era coisa de valor, era o volume mesmo, que se alguém falasse assim pra mim, dá pra mim essa nota de 10, eu vou te dar 3 notas de 2. Era capaz de eu trocar, porque pra mim era a quantidade de nota, não era o valor que elas representavam, sabe? E aí chegou um momento que a minha latinha não cabia mais dinheiro. Aí o meu pai, ele, pra fazer espaço na minha latinha, ele começou a trocar o meu dinheiro por notas maiores. E aí eu fiquei muito chateado. Porque minha latinha ficou muito vazia e meu pai fazia entender. Mas é muito dinheiro. E ele tava fazendo, e eu queria saber de volume, saber volume. E aí eu outra vez procurar fazer volume, porque a minha lata ficou vazia. E, e era assim, então aí com o tempo eu fui percebendo o valor do dinheiro. E aí eu fui percebendo certas coisas pouco a pouco. Eu fui percebendo que quando eu queria conseguir alguma coisa, o fato de eu ter aquele hábito e aquele dinheiro, eu conseguia adiantar aquilo. Então eu falava pro meu pai que eu queria tal coisa, eu falava, eu dou tanto. E o meu pai achava legal isso, entendeu? Então ele meio que me educou sem saber. E é engraçado porque a minha irmã tem um perfil totalmente diferente, ele não fez isso com ela. Mas era a nossa brincadeira do dinheiro, entendeu? Que acabou levando a tudo isso. E aí ele começou a ficar orgulhoso desse fato de eu, ai pai, eu quero isso. Ele fala, ai, depois o pai dá. Eu falava, ó, eu tô dando. E ele achava legal o fato de ajudar, completar, entendeu? E ele aceitava. Ele achava que isso ia me desenvolver de alguma maneira. E realmente funcionou.
E aí, com o tempo, eu fui percebendo, por exemplo, que eu tinha uma amiga. Aí eu fui percebendo que por eu ter esse hábito também, eu não vivia momentos de desconforto que muitas pessoas vivem, sabe? E aí eu ficava agoniada, eu falava, ai, Deus me livre. E aí eu comecei a sentir gostoso o fato de eu ter essa segurança, que é o que faz parte do perfil de poupador, como eu acabei de falar aqui. E aí eu comecei a perceber outras coisas. Eu tinha uma colega que trabalhava numa super empresa e eu trabalhava numa empresa super. Ela ganhava muito dinheiro e eu ganhava menos dinheiro. Ela trabalhava de segunda a sexta, trabalhava de domingo a domingo. Uma realidade totalmente diferente, pessoal. Pois é, uma realidade totalmente diferente. Só que ela tinha dívida, gente, assim, altíssima. E essa quantidade de dinheiro que ela devia, eu tinha guardado. Então eu peguei e falei, nossa, então não importa onde você trabalha, não importa o quanto que você ganha. Se você tem um bom, se você sabe lidar com dinheiro, administrar bem o dinheiro, você consegue ter uma tranquilidade financeira e transformar essa tranquilidade financeira em ferramenta e com essa ferramenta você subir de nível de vida. Então eu já tive esse download assim muito rápido. Então eu acho que eu desde criança, gente, quando eu era criancinha eu consegui pegar o hábito de ver o dinheiro se acumular. Aí com o tempo eu comecei a ver o benefício disso e de tudo isso. Aí quando eu estava entrando na adolescência mesmo, já entrando ali nos 20, eu comecei a entender, não antes dos 20, já comecei a entender que aquilo me dava muita tranquilidade e fui perceber que não importa o quanto eu ganhava, que era só eu saber administrar o dinheiro. Agora, se eu fosse trabalhar em uma empresa para ganhar muito dinheiro, eu tendo uma boa administração, melhor ainda. Então eu percebi aquilo muito cedo, então eu não fiquei perdendo muito meu tempo buscando uma grande empresa, um grande salário. Eu já a única coisa que eu poderia fazer naquele momento é eu tenho esse trabalho, tenho esse salário, então é só eu aplicar a minha administração e cuidar do dinheiro. Então eu acho que isso tudo me ajudou muito a eu me desenvolver ao ponto de que eu falei, pronto, agora eu preciso desenvolver algo mais em mim, porque eu fiz até um vídeo falando sobre a gente se despedir, auto-despedir de alguma coisa e desenvolver outras habilidades, né? E eu falei, eu entendi que tudo aquilo que eu tava fazendo era, eu tava abrindo mão de praia, eu tava abrindo mão de viver coisas legais, bonitas. Só que aí ia vir a inflação e comer tudo isso. Eu falei, não, tenho que fazer isso valer a pena. Foi quando eu entendi que eu tinha que investir e desenvolver essa habilidade de investir. Então eu fiz pequenos investimentos até grandes investimentos, sabe? Então eu comecei do poupador e passei para o investidor. Bom, agora uma comparação rápida. Todo perfil ali ahn, tem um ponto positivo e um ponto negativo, tá? Eu acho que a ideia aqui é você tentar entender o momento que você tá na sua vida, sabe? Então, na realidade, eu acredito que o melhor perfil mesmo é você combinar um pouco de cada um. Por exemplo, no seu perfil, procurar ter essa segurança do poupador, mas com uma visão de crescimento de um investidor, né? Porque foi o que eu aprendi. É maravilhoso guardar, a inflação vai comer. Mas quando você guarda acompanhado com uma inversão é a melhor coisa. Então, assim, você ter essa visão de um investidor, sabe? E o aprendizado de um devedor, né? Ou seja, evitar ser um devedor. E o que o devedor pode aportar aqui, pessoal? O que o devedor pode aportar aqui? Eu já vi um vídeo falando o lado bom do CLT, né? Que as pessoas veem como vilão. O que eu vejo o lado bom do devedor, pessoal, é que não faz sentido você ficar só poupando, porque vai vir a inflação e vai comer todo aquele dinheiro que você evitou de viver experiências. Um, e o investidor, se ficar ali também só investindo, ele vai ficar também em um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso que vai dar muita tranquilidade. Claro que sim. Mas e aí? A vida, onde que fica, sabe? Então aí é que eu coloco o investidor. Ou o devedor, né? O devedor. O devedor, ele vive os prazeres da vida, sabe? O devedor, ele gosta de falar assim, vamos, depois a gente paga. Então você, sendo investidor, podendo fazer isso que faz o devedor, é maravilhoso, porque você não vai sofrer a consequência dele, sabe? Você só vai viver o lado bom. Desfruta a vida, tem as conexões. O devedor gosta muito de conexões. Tanto é que pro devedor começar a poupar, é muito difícil justamente porque ele sabe que vai ter que deixar de lado algumas conexões, o melhor amigo, enfim, é muito complicado. Mas então quando você se transforma
nesse investidor, você já perdeu o medo, né, do dinheiro acabar, porque você está fazendo o dinheiro trabalhar para você e ele está crescendo. Então você pode pegar e falar assim, cara, eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, a minha amiga, inclusive vai ter um vlog, minha amiga me chamou para fazer uma constelação familiar. E ela quer fazer com um homem muito famoso e tá em uma outra cidade. Eu falei, vamos. Aí eu falei, e nessa cidade, inclusive, tem um jardim, quero conhecer. Ela, vamos, a gente dorme lá. E ela é uma pessoa que ela tem condições. Então a gente só falamos, vamos. Não teve, mas é muito caro, que a pessoa é famosa, e que é em outra cidade, que a gente tem que viajar. Não teve barreiras, sabe? Vamos. Aí eu falei, cara, eu vou viver uma experiência nova, eu vou fazer vlog, então eu falei, vou trazer 2 vlogs para o canal, já vou sair um pouco desse formato de estar sempre aqui só conversando, assim, de alguns temas que eu gosto muito, mas é bom também sair ir pra rua, também vir em reflexões, essa minha amiga também é muito parecida comigo, de finanças e espiritualidade, então vai ser muito legal, pode ser que eu me inspire e trazer mais conteúdo pra cá. Então assim, não teve problema, eu não vi nenhum tipo de problema. Eu só falei, só vamos escolher, eu mandei pra ela 5 links de 5 opções de Airbnb. Não vai ter problema, sabe? Então, assim, hoje eu tô desenvolvendo isso, tô alimentando isso, querer viver experiências, porque se eu ficar no devedor, se eu ficar no perfil do investidor, eu não vou viver experiência, pessoal. E eu acho que a consequência de ser um investidor é justamente você poder viver essa liberdade, sabe? Você ir no restaurante e não ver preço. Por exemplo, quando eu viajo, eu vou comprar as coisas, eu não vejo preço. Não vejo preço. E isso é pra mim uma grande satisfação. E eu faço isso muitas vezes propositalmente. Pra mim conseguir criar todos os dias em mim, no meu subconsciente, na minha consciência, em todo o meu ser, uma motivação. E essa é a minha maior motivação. Poder no futuro. Claro que eu ainda tô em um nível, né? E eu quero estender esse nível. Ao ponto de. Hoje eu posso ir fazer as coisas sem ver preço. Mas eu quero chegar no nível onde eu possa levar toda a minha família, fazer um monte de coisa e não ver preço, sabe? São níveis. E eu já alcancei um. E quando você alcança um, o seu subconsciente já entende que, cara, é só continuar fazendo a mesma coisa que você vai pro nível 2, que você vai pro nível 3. Eu me lembro quando eu tava juntando dinheiro pra vir pra cá, eu peguei e eu já sabia mais ou menos quanto de dinheiro que eu precisava, né? E aí quando eu vi lá no meu num papelzinho que eu já tinha guardado tanto, eu falei, deixa eu ver quantas de porcentagem que eu já alcancei. Aí eu falei, eu já tenho 50%, a metade do que eu preciso. Eu falei, nossa. Aí eu falei, é só eu seguir a mesma coisa que eu fiz, que eu vou conseguir os outros 50%. E eu me lembro que outra vez eu sentei, eu já tinha 75%. Eu falei, é só eu continuar fazendo a mesma coisa que eu vou. Então, sabe, acaba ficando as coisas tudo muito simples na vida, sabe? Então, essa é a minha maior motivação. Então, quando eu vou, pessoal, sair, viajar, assim, eu não vejo preço. Eu vou entrando nos restaurantes. E eu julgo mesmo, falo, parece ser bonito, parece ser bom. Vou e entro. Aí eu vou lá no Google, procuro o melhor restaurante. Entro, não vejo preço. Pum, sabe? E às vezes, te juro, quando eu chego que eu vou ver para poder pagar o cartão, que eu vejo lá na hora que eu vou pagar o cartão, que eu vejo o valor total. Porque eu não vou fazendo conta quando eu viajo. Aí eu vejo o valor total e falo, nem saiu tão caro. Nesse aí tá caro. E eu emanando energia de abundância pro universo. Então, assim, isso é maravilhoso, sabe, pessoal? Então, assim, eu acho que eu acho que o melhor perfil é esse, você transformar no seu ser extraordinário e você combinando um pouquinho desses dois perfis, não rejeitando o devedor. A gente pode aprender muito com esse devedor. Tanto é que eu fiz um vídeo falando sobre não ter medo de amigos que são muito diferentes de vocês, de visão de vida. Eu fiz um vídeo falando as coisas que eu aprendi com essa minha amiga, que a gente tem visão de vida diferente. E ela agregou muito na minha visão de vida. Não me transformando em ter a mesma opinião que ela, não. Em outros contextos, sabe? Então, assim, não tenha medo do diferente. A palavra devedor, assim, dá medo, né? Porque sempre tá no vermelho, mas só que assim, ele tá no vermelho porque ele desfruta do bom, sabe? Então fica com isso, sabe? Tenha isso como meta, sabe? Eu vou viver como um devedor, mas eu não vou ter dívida. E o ideal para você começar a conseguir desenvolver essa habilidade de poupar ou até ter a motivação de poupar é você começar adquirindo conhecimento sobre investimentos. E pouco a pouco você vai conseguir evoluir para um perfil de investidor. Para quem me conhece, a minha cunhada aqui me conhece, ela sabe como que foi a minha transição para o investidor. Ela acompanhou. E quando eu comecei, foi... Gente, vocês não têm ideia que ainda não mostrei para vocês as coisas, mas eu vou mostrar para vocês as coisas. Mas assim, eu comecei aí, quando o negócio foi, meu amor,
Foi bem forte. Foi forte. Foi forte. Então, sim, é possível, tá? Porque eu sou prova disso. Então, qual é o seu perfil? Devedor, poupador ou investidor? Deixa aqui nos comentários o seu perfil, um pouco da sua história e se você tá no perfil de devedor ou de poupador, vocês estão felizes aí? Vocês gostariam de transitar pro investidor? Você tem aquele seu amigo... Você é investidor? Qual é o perfil que você tá? Você consegue reconhecer aquele seu amigo que é devedor ou poupador? Compartilha esse vídeo com ele e fala pra ele fazer a mesma coisa que você fez, viu? Porque eu sei que você se inscreveu, você comentou, você também compartilhou.